Tema principal escolhido: consumo responsável. Tema delimitado: uso abusivo do álcool, alcoolismo. O alcoolismo pode ser considerado como uso abusivo e descontrolado de bebidas alcoólicas, gerando assim implicações negativas à saúde e também em relações afetivas e papéis sociais. Em termos médicos, o alcoolismo é considerado uma doença psiquiátrica. O abuso do álcool pode potencialmente provocar lesões em praticamente todos os órgãos do corpo, incluindo o cérebro, gerando então problemas médicos e psiquiátricos. Como a maioria já sabe, o álcool é consumido praticamente em todo o mundo. Globalmente, estima-se que indivíduos com a idade de 15 anos ou mais consumiram em torno de 6,2 litros de álcool puro em 2010, equivalente a cerca de 13,5 gramas por dia. No Brasil, o consumo total estimado é equivalente a 8,7 litros por pessoa, quantidade superior à média mundial. Estima-se que os homens consumam 13,6 litros por ano e as mulheres 4,2 litros por ano, quando são considerados apenas os indivíduos que consomem álcool. Esta média sobe para 15,1 litros de álcool puro por pessoa, sendo mulheres 8,9 litros e homens 19,6 litros. Com base no tema delimitado, entrevistamos duas pessoas que irão falar um pouco pra gente a respeito do uso abusivo do álcool dentro de suas vidas, pessoas que já viveram ou vivenciaram esse tipo de problema. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Jason, que vai falar pra gente um pouco sobre a sua história de vida aí, que ele passou uns anos atrás, onde ele foi uma vítima do álcool. E aí, Jason, fala pra nós um pouco da sua história aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jason e vou contar um pouco da minha história. Tudo começou mais ou menos quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu comecei a frequentar os aniversários de 15 anos, essas festinhas que tinha. E eu via a piazada mais velha beber, tomar, e eu queria beber junto. Então comecei ali. E dali em diante só foi piorando as coisas, cara. Eu fui começando a sair escondido dos meus pais, beber, chegar em casa, tipo, bêbado, sabe? E minha mãe começou... No começo eu consegui até esconder dela, do meu pai. Só que começou a piorar, eu comecei a me viciar, beber dia de semana. E com uns 16, 17 anos eu bebia quase todo dia. A minha mãe queria me internar, meu pai não sabia o que fazer comigo. Minha mãe começou a entrar em depressão, que acho que é um desgosto pra eles ver isso, né? É fácil. E foi piorando. Meu pai era sempre contra querer me internar, fazer alguma coisa. Minha mãe queria. E era sempre uma briga familiar. E começou a atrapalhar muito a minha vida, meus estudos. Então, mais ou menos quando eu fiz uns 18 para 19 anos, eu tinha carro, tudo. Eu tava voltando um dia na balada, uma quarta-feira. E eu tinha bebido muito, tinha perdido toda a noção de dirigir essas coisas. E acabei batendo o carro. Capotei, dei no poste, graças a Deus não aconteceu nada. E eu saí ileso. Tipo, meu carro deu PT, tava saindo da balada com os litros de álcool que eu tinha bebido, tinha estourado tudo, deu PT o carro, o seguro não pagou, né, porque Tava tava alcoolizado. Só que graças a Deus, que eu falei, eu não saí com nenhum arranhão, não me machuquei nada, visto o acidente que eu tive. E a partir daí eu tomei jeito. Tipo, não vou dizer que eu consegui largar depois daquela época o álcool de uma vez por todas. Foi aos poucos, até hoje. Hoje eu ainda bebo, mas bebo, como dizem, socialmente. Socialmente, né? Quando saio, bebo um pouco, hoje eu me controlo. E isso, graças a Deus, tipo, eu agradeço muito por ter tirado isso da minha vida. Boa tarde, galera. Como vocês sabem, nosso tema é alcoolismo. E eu tô aqui com o Bruno, que veio aqui para contar uma situação que aconteceu alguns anos atrás na família dele sobre o alcoolismo. Eu vou contar um exemplo do meu avô, que ele já foi 5 anos atrás, e ficaram algumas histórias aí
referente ao alcoolismo que marcaram bastante. Minha avó hoje, no caso viúva, sofria bastante. E assim, o que mais mexia com a família, porque era uma coisa que não tinha cura. Foram várias clínicas de reabilitação, clínicas particulares, clínicas públicas, e assim, ficou diverso tempo em tratamento, e a família tinha uma esperança que aquilo ia poder fazer, ia ter cura, mas não tinha, sempre voltava pior. E assim, o sofrimento da família era inevitável. Minha avó chorava todo dia, e faz 5 anos que ele deixou a nossa família. E assim, ficou o aprendizado que é uma coisa que, sim, que não faz mal, assim, faz mal e que não serve para ninguém usar, mas geralmente acontece socialmente. E ficam algumas histórias de lição. Um dia, por exemplo, ele começou a correr atrás da filha dele, porque foi causando uma loucura dentro da pessoa. E ele, hoje eu tenho 20 anos, ele se foi há 5 anos atrás, eu tinha 15. Ele me pedia dinheiro para beber, e eu tinha medo dele, porque ele fazia o que era meu avô, mas eu tinha medo. E assim, Bruno, questão teu avô, alguém da tua família, tua avó, não sei, teus pais, já sofreram algum tipo de violência por causa da situação do álcool? Já? Não, já ligado a ele, porque ele era uma pessoa muito violenta e ele chegava a bater na minha avó, assim, e tudo por causa do álcool, porque a gente já não dava dinheiro para ele beber, ele começava a vender o que ele que tinha para poder comprar as bebidas. Isso que é complicado, né? Então ele não tinha certo, como eu disse, várias clínicas de tratamento e não tinha cura. E daí ele partia para agressão, caso ele não conseguisse o que ele queria, que era a bebida. E isso foi ficando cada vez pior. E é até triste dizer, mas quando ele morreu, ele tava num ponto que ele vomitava sangue, então não tinha mais o que fazer. Então a gente não deseja o mal de ninguém, a gente não quer que a pessoa morra, mas se for para ficar incomodando e sofrendo, que vá em paz, entendeu? E acabou nos deixando. E fica a lição aí, que é uma situação muito complexa, né, cara? É uma situação complexa, complicado e delicada, porque não tem como, delicado. você não sabe como que você vai lidar com essa situação, o que você fazer. Como eu disse, a pessoa, quando ela é refém de qualquer coisa, seja o álcool, droga, ela fica refém daquilo, e aquilo ela acaba virando dependente ela vira dependente. No caso, o alcoolismo, a pessoa quer cada vez mais, e quando não tem aquilo, torna fazer coisas assim que você nunca imagina, bater, e é isso, infelizmente é até difícil. Ali causar um mal a outras pessoas, até não pela violência, mas talvez por dirigir embriagada, sei lá, bater o carro e acabar com uma família. Ele não tinha esse hábito assim mais de dirigir assim embriagado, assim, mas não ele, né, no contexto geral, assim, eu acho que no contexto, é uma coisa que acontece bastante e precisava ser bem parado e pensado, assim, como tentar melhorar esse problema. Mas obrigado, Bruno. Não. Obrigado aí. Fazer o quê? Você ficou emocionado aí, obrigado. É complicado até falar, porque a gente lembra, e nossa família foi muito feliz. Como eu disse, faz 5 anos que ele nos deixou, e fica a lição aí pra... Diferente, todo mundo usa álcool hoje em dia, seja beber socialmente ou em festa, só que fazer um uso mais moderado, porque a tua família fica refém disso. É isso aí, cara. Valeu. Obrigado.